E o canal Vozes do Transporte tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo Caminhões rumo ao zero acidentes. Olá, eu sou a Andréa. Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Hoje a gente vai falar sobre... Um assunto elétrico. O assunto tá bem elétrico Pois hoje. é, né? Com essa evolução aí do mercado de elétricos, em leves, muito mais do que em pesados, mas em pesados está chegando. A gente tem que falar da infraestrutura. Exato. E por isso o nosso convidado é o Arthur Carrão, que é CEO da Recharge Brasil. Eu pronunciei certo. Corretíssimo. A gente treinou, vai. Fizeram bem o dever. A gente treinou. Seja muito bem-vindo aqui ao Vozes. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo espaço, um prazer falar com vocês e trazer um pouquinho aí de informação e novidades aí do mercado da eletrificação, né, e eletromobilidade no Brasil, o que está acontecendo e um pouquinho de futuro, para onde a gente está indo. Acho muito legal, a gente adora abordar esses assuntos aqui, porque apesar de ser bastante falado, ainda é muito novo, né? Todo mundo ainda patinando aí, tentando entender um pouco como que vai ser esse mercado. Queria que primeiro você começasse a falar um pouquinho da empresa, quanto tempo tem a empresa de vocês e o trabalho de vocês, que é um trabalho voltado mais para infraestrutura, para a instalação dos carregadores, é isso? Então Exatamente. Explica um pouquinho da onde surgiu essa ideia de fazer uma empresa focada nisso. Conta pra gente. Então, a Recharge Brasil, ela é uma empresa de engenharia de infraestrutura crítica para a eletromobilidade. A gente começa lá no quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, esse é um jargão do mercado até dos elétricos, né? Primeiro vem a demanda e depois a infraestrutura, ou vem primeiro a infraestrutura e depois a demanda. E a gente percebeu há 3 anos atrás que tinha esse espaço no mercado para a gente avançar trazendo soluções de infraestrutura que até hoje ainda é um grande gap do mercado, né? A gente está evoluindo muito aí nos leves. Hoje a gente tem mais de 16 empresas chinesas vendendo veículos elétricos no Brasil. Os pesados estão chegando, a gente tem participado dos projetos e foi assim que a gente nasceu, né? Lá em 2023, e parece que é jovem ainda a Recharge Brasil, mas muita coisa aconteceu nesses 3 anos. Então a gente vem avançando cada vez mais em projetos estratégicos e importantes no Brasil inteiro, mas começamos lá no início, no mercado residencial, atendendo a condomínios. Os clientes iam comprar um carro elétrico com muitos medos ainda, né? Hoje já está bem melhor e a gente chega lá, mas um pouco de passar essa tranquilidade de infraestrutura, de carregamento veicular nas residências, prédios, condomínios. Evoluímos muito nesses 3 anos e a gente migrou depois para o atendimento de projetos mais estruturados em multinacionais. Eu tenho uma história de ter trabalhado 15 anos em multinacionais, então é uma linguagem comum, a gente tem a facilidade de trafegar nesse meio e aí começamos a fazer concessionárias de automóveis, já para carregadores rápidos. Depois participamos, e aí no Brasil inteiro, de projetos junto à Shell, que até então era uma das maiores redes de infraestrutura de recarga rápida, principalmente em rodovias e pontos estratégicos no Brasil. Então a gente fez interior do Piauí, que eu acho que foi super desafiador, e fizemos até sul do Paraná, quase Santa Catarina, passando por Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e vários outros estados. E isso foi levando a gente nesse caminho. A gente teve a oportunidade de ainda muito cedo começar a trabalhar para grandes empresas, o que ajudou a gente a evoluir e aprender muito desse mercado, né? Depois fizemos Amazon, fizemos Aeroporto de Congonhas, a eletrificação da frota de ônibus de Congonhas, um projeto de infraestrutura num ambiente super crítico. Fizemos Leroy Merlin, enfim, grandes projetos estratégicos e empresas bastante conhecidas. Mas não é só isso que a gente faz, né? A gente também tem projetos menores e projetos que atendem aí os operadores de recarga, né? O que a gente chama no mercado de CPO, né? Que é o investidor que está ali, vai colocar 2, 3, 4 carregadores em postos de gasolina ou em pontos estratégicos espalhados na cidade, e a gente faz tudo isso. Então, o nosso trabalho ele começa na concepção do projeto, ali na consultoria. Muitos
dessas pessoas que querem investir são adeptos ao mercado, mas são profissionais de outras áreas que não têm um grande conhecimento e nem em infraestrutura e nem no mercado de eletromobilidade, mas estão vendo uma oportunidade, e a gente pega lá do início e traz ele no caminho de infraestrutura, de como ele deve fazer esse investimento dele. Então, uma camada consultiva, passamos pelo projeto e depois instalação e acompanhamos até manutenção. Vocês hoje não atendem mais residencial, estão focados na questão de frota. O nosso foco é frotas, o residencial a gente não tem atendido. A gente entende que é também um espaço e é um outro nicho, mas a gente acabou indo realmente para o B2B e focado em frotas, tanto de veículos médios, leves, quanto de pesados. Então eles te procuram, um cliente está interessado em ter na frota dele veículos elétricos, e vocês analisam todo o processo. Exato. Por exemplo, aonde é melhor instalar... Energia. Então conta um pouquinho todo o trabalho que vocês fazem quando um cliente solicita. Perfeito. E chega até você, assim. Perfeito. E essa pergunta é muito interessante até. A tendência é que primeiro o cliente olhe para o carregador, né? Sim, eu achei que era isso. Né? E esse é quase o fim. Uhum. E tem uma coisa muito engraçada que eu vou dizer. Começa em como é a energia do local. Porque a gente está falando de carregadores rápidos, por exemplo, são às vezes 120, 180, 240 quilowatts. Ou seja, você depende ainda de uma infraestrutura, Primeiro, se é energia de alta tensão, baixa ou média tensão, para você escolher o tipo da infraestrutura que você vai instalar. Exatamente. Ali. A gente fez um projeto aqui no Jabaquara, perto, de uma garagem de ônibus com 16 carregadores de 180 kW, quase 3 mega de potência. Nossa. Então... Isso é uma energia, desculpa, eu não entendo. É uma energia média. Bem considerável, já em média tensão. Média tensão. Então, tem que ir lá na Enel, fazer um projeto, solicitar o aumento de carga para aquele empreendimento, porque... Vamos lá, aonde estamos colocando essa infraestrutura? Em galpões logísticos, em garagens de ônibus, em locais que não foram concebidos para essa quantidade de energia, para essa demanda energética. Então, a gente precisa primeiro readequar, que a palavra é essa, a entrada de energia, muitas vezes, que não está ali disponível, postos de gasolina. Os postos de gasolina, basicamente, têm bomba e iluminação. Baixa tensão. Baixa tensão. Mesmo a baixa tensão, os limites são baixos, né? São pequenos. Então, a gente passa, e aí, sendo muito técnico, e sem querer trazer muito para a parte técnica, para não ficar chato, né? Mas a quantidade de energia que um posto demanda, quando ele é construído, e pensando só em combustão, né? Em gasolina, diesel... Ali... É uma energia 3, 4, 5 vezes menor do que ele precisa para colocar carregadores de veículos elétricos. Então, a gente começa o projeto aí. Né? Que deve ser esse o principal desafio. Esse é o principal desafio. Porque envolve regulamentação, por exemplo, de ANEEL, envolve disponibilidade de energia da infraestrutura da concessionária. Isso leva quanto tempo? Olha, esse é um grande gargalo. A ANEEL, inclusive, está com consultas públicas abertas. Eu acho que a gente precisa evoluir nisso. Só para uma consulta ser feita pode demorar até 3 meses. Nossa! E depois, dependendo da readequação que a infra exigir na rede, pode demorar outros 6 meses. A gente tem um projeto no Paraná que está há mais de 1 ano aguardando energia. Então, é isso que eu ia te falar, você fica parado nesse período fica parado. Enquanto não libera... Existem algumas soluções, né? A gente pode, por exemplo, programar esse carregador para a energia que está lá disponível, para já começar a operação, enquanto se aguarda a concessionária. Mas aí não vai operar da forma que se espera, não. Porque vai ser uma energia baixa, ele vai ser tão eficiente. Vai ter menos potência, vai ser mais lento. Vai ser mais lento. Não é o ideal. Então você tem... quer dizer... Então, a logística de como o cliente, o frotista, vai operar depende muito do que ele vai ter de energia. Quer dizer, a gente ainda está na mão da energia. Ainda estamos na mão da energia. O problema do Brasil não é falta de energia, é como essa energia chega aonde precisa chegar. É a distribuição. Porque até então, antes não tinha uma demanda, né? Exatamente, é uma demanda nova para o mercado. Né, que vem acontecendo nesses últimos anos. O Brasil, quando a gente fundou a Recharge, tinha 4.000 postos públicos de carregamento veicular. Hoje são quantos? Hoje nós chegamos em 20.000. Públicos? Públicos. Uma grande parte desses ainda carregadores AC, lentos, né, que são aqueles carregadores que a gente conhece, que é o mesmo que eu tenho em casa, por exemplo, mas já temos aí quase 5.000, 4.000 e poucos rápidos. E esse número vem dobrando a cada ano.
Então essa distribuição fica mais complicada. Ela vai ficando mais complicada, as concessionárias precisam fazer investimentos em infraestrutura para acompanhar essa aceleração e sabemos que a velocidade da tecnologia e da demanda do mercado tem sido maior do que essa. Então isso precisa melhorar e mudar. Óbvio que está todo mundo olhando para isso, tem projetos para que isso aconteça, mas hoje é um gargalo. E tem cliente que, por exemplo, desiste. Por Acontece. exemplo, tem lá o projeto, ele quer ter o caminhão elétrico, ele consulta você, ele tem o carregador, quer dizer, ele tem tudo, né? Fez todo o investimento. Existe o cliente que fala, não tenho esse tempo para esperar e adia o projeto? Como que é? Adiar o projeto acontece, desistir do projeto é mais raro. Quando a gente está falando de frotas e de transportadoras e de logística pesada, a gente tem 2 desafios, né? Uhum. O primeiro é que ainda a tecnologia é uma tecnologia nova e a gente tem limitações, por exemplo, de capacidade de bateria e peso de bateria nesses caminhões. Quando a gente fala de caminhões pesados elétricos. Então, o peso das baterias é muito significante e ele afeta a autonomia desse caminhão, independente de fabricante de marca. Então, é uma coisa que vai evoluir nos próximos anos, já tem evoluído. Tem novos materiais de baterias sendo vindo para o mercado, sódio e outros compostos. Mais leves e com maior autonomia, né? Mais leves e mais acessíveis, né, do ponto de vista econômico, porque no fim do dia, o transportador, ou ele tem o seu cliente, o embarcador, com metas agressivas de sustentabilidade, e ele precisa fazer o projeto, ou ele encontrou uma fórmula, um Total Cost Ownership, um TCO, uma conta que bate. Tá. Então, cada vez mais, a autonomia vai aumentar, como aconteceu nos veículos leves. Se a gente pegar carros de 2020 para trás, 100 km, 80 km, 150 km de autonomia, hoje a gente tem 400 e mais. Sim. Isso vai acontecer também nos pesados. E economicamente precisa ser viável. No fim das contas, são empresas e elas precisam ter lucro e precisam sobreviver. Então, se a conta não fecha, a velocidade é menor. Então, à medida que vai ganhando escala, esses preços vão ficando mais acessíveis. Daqui a pouquinho vai chegar uma BYD dos caminhões, que já tem caminhões, inclusive. Mas eu digo isso do ponto de vista econômico, né? E aqui, né, falando um pouco da marca, foram eles que mudaram o mercado de leves. Sim. Com a entrada do veículo... Dos veículos mais acessíveis, mais com acessíveis. preço até mais acessível em relação à combustão, enfim. Exato. Foram eles que viraram essa chave. Exatamente, inegável. Em algum momento, a tendência é que isso aconteça nos pesados, ou nos semi-pesados. Sim. Exato. A gente já está vendo o movimento e agora na Fenatran a gente vai ter o retorno de tudo isso, a gente vai ver, né, na verdade, de caminhões pesados já sendo lançados, não só de marcas tradicionais aqui no país, que a gente já tem a Volvo, que já oferece, a Scania, acho que está a caminho de lançar, porque ela já apresentou, e aí tem a XCMG, que já tem, está chegando a Sunny, Photon, enfim, temos aí algumas marcas. Eu acho que o ano que vem a gente vai ver aí um mercado de pesados mais... Com mais modelos, né, pesados, que hoje a gente vê essa oferta nos leves. Exato. E aí eu queria te perguntar, nesse sentido que você começou a falar da infraestrutura, né, que é o desafio, me corrija se eu estiver errada, a impressão que eu tenho é que talvez seja mais para ônibus, principalmente vamos pegar o exemplo de São Paulo, né, que o prefeito, né, foi lá e falou, olha, eu quero X quantidades de ônibus elétricos nas ruas. Quando ele viu que a infraestrutura era limitada, ele deu um passo atrás e a gente também pode ter o biometano, justamente porque não dá para eletrificar uma frota do tamanho que ele queria e ainda dividir essa energia com residências e depender de onde estão essas garagens. Não na velocidade que ele queria. Na velocidade. É uma questão muito mais de velocidade do que do projeto em si. O projeto em si continua de pé. Sim, sim. A gente tem participado dos projetos junto com a prefeitura. Não nessa velocidade, exatamente. Exato. Bem colocado. Mas eu vejo que em caminhões talvez isso seja mais fácil. Primeiro porque é o frotista que vai investir nessa energia, ele vai comprar essa energia. Vai pagar essa conta. E ele vai pagar essa conta e a gente sabe que as transportadoras de pesados, elas estão mais fora das cidades, digamos assim. Elas estão
em entradas de rodovias e tal, porque caminhão pesado dentro da cidade não rola, principalmente em cidades assim como São Paulo. Então eu queria saber se é isso mesmo, se o raciocínio é isso mesmo. Talvez seja menos desafiador desenvolver uma infraestrutura para caminhões pesados. Claro, tiro curto no começo, devido à autonomia, devido ao custo que tudo isso vai gerar. Exato. É isso? É mais ou menos isso? Sim, é parte da fórmula, né? De novo, vocês estiveram aqui na última semana o presidente, o CEO da Lutz, né? Que está também trabalhando em projetos como esse, que a gente faz parte da infraestrutura, e ele disse uma frase que eu vou repetir aqui, e outras pessoas vão repetir: não tem bala de prata. Não é uma solução única. Eu não acredito, eu pessoalmente e como Recharge, eu não acredito que uma solução só vai ser tudo elétrico. Não vai ser tudo jamais elétrico. O Brasil tem uma malha rodoviária e tem um modal de transporte de carga rodoviário. Ponto. A gente tem as mesmas estradas que a gente tinha na época da ditadura. Há 60 anos. Então não vai rolar. Exato. Colocar um caminhão elétrico nessa rodovia. Então, assim, até vai rolar. Mas numa parte. Então. Não em todo o território nacional. Que a infraestrutura. Desculpa, a gente não tem estrada boa há 70 anos. Sim. Nem para o norte do Brasil. Exato. Então, assim, falar de eletrificação de corredores, né? Vamos falar de... O corredor da soja. Do corredor da soja. Não dá. O escoamento de soja já é bastante ferroviário, inclusive. Né? Já é difícil. Né? Então, assim, isso é parte da fórmula. Então, por onde começa e depois para onde eu acho que vai e depois como é que eu acho que vai terminar. Uhum. Primeiro, 100% vai ter... Não vai. Nem veículos. Né? Sim. A gente pega exemplos de países muito mais avançados, como os Estados Unidos, a gente está no mercado e está olhando e está aprendendo muito, que está 10 anos à nossa frente. Eu falei aqui de 20 mil carregadores, os Estados Unidos está chegando em 300. Nossa. Públicos. 200 e alto já, públicos. Você sabe o número da China? Quanto? Se eles já estão com 45% do mercado de caminhões elétricos, então deve passar. A China está chegando em 4 milhões de carregadores públicos. 4 milhões? Gente, a China é surreal. A China é um país... Então, assim, não dá para comparar e não dá para dizer que a gente vai chegar, talvez nem nos Estados Unidos. Uhum. Mas vamos colocar que a gente chega a 1/3 ou a 1/4 do mercado americano. Uhum. Tem muito mercado, tem muito espaço para trabalhar. Sim. E para eletrificar e para avançar em infraestrutura. Uhum. Né? A gente tem uma vantagem que ninguém tem. A China, talvez, que é matriz energética. Limpa. Nossa energia já é 90% ou mais de 90% limpa. Exato. A gente já tem problema de excesso de energia renovável no grid. Né? Que aí o pessoal de solar entende mais do que eu estou falando. Né? Uhum. A Agência Nacional a ONS, o Operador Nacional do Sistema, ele precisa cortar em alguns horários a entrada de energia eólica e solar. Porque ele não dá conta. Porque não tem para onde escoar essa energia. Caramba. Então precisa cortar, porque energia não se armazena ainda. Sim. E aí é outro papo. Fazer um outro passo. É um outro papo de BES que um dia nós vamos ter. Uhum. Então, assim, tem muito espaço para avançar. Parte desse espaço. E onde vai começar primeiro vai ser dentro das cidades, como já começou. Sim. Então você tem essas empresas de distribuição de mercadorias dentro das cidades. Tipo o Mercado Livre, você deu o exemplo da Amazon. Tipo Mercado Livre, Amazon, Heineken, já que estamos falando todos os nomes aqui, né? Sim. E outras, FEMSA, com a Coca-Cola. Sim. Todos eles já têm caminhões elétricos rodando dentro das cidades, principalmente porque, vamos colocar aqui, dentro da cidade de São Paulo, né? Você tem um monte de vantagens de circular com um caminhão elétrico aqui, tem limitação de peso. E todos com a sua infraestrutura. Rodízio, roda livre. Internas. Sem depender de... Mas está controlado, que um caminhão desse roda 100, 150 km por dia e volta para casa. Volta para a garagem dele ali. Carrega lá. Quando a gente está falando de estradas, a conversa muda. Sim. Né? Então, o que primeiro vai acontecer? Tiros curtos, como você disse, Daniela. São trechos onde, por exemplo, eu moro em Jundiaí. E eu vejo lá esses caminhões elétricos já grandes fazendo operações de logística próximas. CD a CD. Né? O projeto que a gente fez para a Amazon foi assim, eles têm vários CDs ali e tem um caminhão X lá que anda 3 km para lá e 3 km para cá o dia inteiro. Hoje, isso já precisa ser elétrico, não faz sentido. Exatamente. Hoje com essa evolução, né, a gente está vendo
acho que as marcas mais tradicionais, a autonomia gira em torno de 250, mas eu acho que até o lançamento oficial, ou enfim, isso chegar ao mercado já vai aumentar, porque a Foton apresentou um caminhão, inclusive na AgriShow, com já 400 quilômetros, 450 quilômetros de autonomia, um cavalo mecânico 4x2. Então, vamos considerar. Então, você acha que a gente vai chegar, o caminhão elétrico vai chegar, não só esse tiro curto, São Paulo-Rio, São Paulo-Paraná, alguma coisa nesse sentido? Você acha que vai ser possível? Porque a gente já tem, inclusive eu tive uma experiência que foi assim, eu achei um pouco surreal. Eu fui com um caminhão elétrico semi-pesado, 17 toneladas, daqui até Curitiba. Ok. O único ponto de abastecimento que tinha na época, isso já tem o quê, uns 2, 3 anos? Era no Petropem. O único carregador que tinha, eu vi a pessoa quebrando. Porque ela colocou no carro e acho que travou, e ela puxando, e aquilo virou, ficou o carro dela parado, o carregador grudou ali de uma tal maneira que aí tiveram que chamar quem é o responsável por aquela infraestrutura e tal, e aí a gente teve que reduzir para 60 quilômetros rodar ali, para a bateria chegar dentro de Curitiba ali, né? Esse trecho específico é um trecho carente ainda, apesar das duas cidades. Não, eu acho que hoje já está diferente, mas à medida que esses caminhões forem chegando ao mercado e essa necessidade, porque o cara vai investir, hoje quanto tá? 3 vezes mais o preço desse caminhão, né? Então, se hoje um caminhão pesado custa 1 milhão, vamos considerar que ele vai pagar 3 milhões. Ele não vai andar com 3 milhões, tem que fechar muito a conta para ele andar de São Paulo a Jundiaí. Ele tem que dar um tiro um pouco... Tem que fechar. Ele tem que ir voltar, pelo menos, carregado. Perfeito. Então, eu queria saber se a gente caminha, pelo menos para esses tiros assim, de 600 quilômetros, para uma infraestrutura, para que seja possível. E eu estou falando de corredores onde o PIB está rolando, né? Que é São Paulo, Rio, São Paulo, Paraná. Vamos falar especificamente de São Paulo, Rio. Já existe um projeto, a gente está se envolvendo, inclusive, que chama-se Edutra. Esse é um pessoal legal de vocês conversarem também. Edutra? Eles são o quê, exatamente? Eles são uma organização que está tocando um projeto junto com outros players, e tem um monte de empresas, tipo a Volkswagen Caminhões, a própria Scania está lá dentro, que é criar um corredor verde na Dutra, entre São Paulo e Rio. Para veículos leves, hoje é muito fácil viajar para o Rio de Janeiro. Sim. Todos os maiores pontos para não ficar fazendo propaganda, né? Todos os maiores pontos de alimentação no trecho São Paulo-Rio de Janeiro já tem carregador elétrico. E bons, e rápidos. Né? Eu já fiz várias vezes esse trecho. Eu já fui para Curitiba várias vezes de elétrico também. E é diferente. Carro, né? Carro. E aí, a infraestrutura criada para carros, para carregamento de veículos, o tamanho da vaga é diferente. Sim. Para começar do espaço físico. É que no começo era um só e era para todo mundo, era meio Brasil, né? Mas vou dar um exemplo. E aí vocês estiveram na AgriShow e provavelmente eles estavam lá, porque eles sempre estão. A Citrosuco tem um caminhão da Volvo, lindíssimo inclusive. Eu vi. Que faz esse trecho, eu encontro com ele na estrada, eu não sei exatamente onde ele vai, mas ele faz São Paulo interior aqui, pela rodovia dos Bandeirantes. E ele, eu já vi ele várias vezes parado em um posto de gasolina ali, que tem um carregador, cujo espaço não é adequado para caminhões. Então, né, ok, o mercado de pesados, ele ainda é um mercado muito inicial, a gente vê ele crescendo nos próximos anos de forma sólida, mas ainda tem muitos desafios. É como se a gente estivesse em 2017 conversando aqui sobre carros elétricos. Entendi. Tá, Mas você já vê uma demanda, por exemplo... Eu já vejo uma demanda. Desses lugares que tem o carregador para veículo de passeio, já entendendo que é importante ter para caminhões nesse tipo de corredor Rio-São Paulo, tipo Rio-São Paulo, com toda certeza. E no meio de Rio e São Paulo, você tem Caçapava, você tem São José dos Campos, que tem grandes parques industriais. Esse projeto do Edutra seria em quantos pontos, mais ou menos? É o corredor inteiro. É que viabilize, o objetivo deles é terem 1.000 caminhões elétricos nesse corredor. Circulando ali. Até 2030. Tá aí. Tá aí. Então, mas você vê a velocidade que isso cresce. Então... Né? E outra coisa, tirar o mercado da inércia é uma coisa. Né?
O mercado de leves já vem embalado, a gente já tem a BYD liderando venda, Sim. que é uma mega surpresa, né? Mas se ela Para quem não está resolver- acompanhando o mercado. Exato. Mas se ela resolver ir em caminhões como ela foi em automóveis, Provavelmente esse mercado acelera de forma exponencial, Por conta dessa demanda. por conta dessa demanda. E aí, A demanda existe, a necessidade está aí. É óbvio que nós vamos ter, por exemplo, São Paulo, Brasília, são 1.000 quilômetros, vai demorar. sim, É uma outra, é outra ó, realidade. É uma pelo outra realidade. Pelo que eu entendi, é só para voltar para o Edutra. Quando você tem seria concessionária junto, é isso ou não? tem tem várias empresas, é um pool de empresas Então, que eu acho que envolvidas. assim funciona melhor. Tem quando fabricantes, você então. Tem indústria, tem concessionária, tem operadores, Aham. e aí operadores do CPO, né, os operadores de carregador, de serviços de De carregamento, serviço de carregamento. tem agente de infraestrutura, tem governo, tem um monte de Então, coisa. onde que o governo entra? Então, queria a saber, gente porque ainda não quando o entrou governo nisso. entra, é tudo um pouco mais moroso. É isso que a gente, às vezes, pressupõe. Então, eu queria saber como que o governo entra, o que ele... Eu penso um pouco diferente. Eu tenho uma visão diferente, porque em mercados já mais maduros, Europa, Estados Unidos, quando o governo entrou e trouxe incentivos, Ah, lá sim. e trouxe incentivos como o Univai, que é um programa que veio do Biden e foi congelado depois com a entrada do Trump, e era um programa específico para se criar infraestrutura de carregamento para caminhões em corredores, em rodovias nos Estados Unidos, o mercado explodiu neste nicho especificamente. Uhum. Porque você tinha governo investindo junto. e subsidiando E subsidiando, mas não é o infraestrutura. caso do Brasil. O Brasil não investe e não subsidia. Ainda. Ainda? Você acha que é uma Porque tendência? porque a gente está num ponto, numa maturidade de mercado ainda anterior ao que eles estão lá. Tá. Então isso vai acontecer. Você acha que vai? Em algum momento pode vir uma política pública, por exemplo, com linhas de financiamento, como tem para ônibus elétrico. Não, Pra linhas de poder financiamento eu acho que até existe, Mas né? com o BNDES, com o Banco Mundial, sim. e eu estou falando de dinheiro, querendo ou não, Sim. são bancos, mas são bancos públicos. Por quê? Né, voltando aqui na política para ônibus elétricos da cidade de São Paulo, né, que a gente está muito próximo e já executando projetos, já fizemos, já entregamos, tem outros fazendo, estamos participando ativamente desse projeto em São Paulo, em parceria com os fabricantes de carregadores, em fabricantes de ônibus, porque acaba que eles trazem, né, eles que promovem essa aceleração. Também é subsídio da prefeitura. Então, como é que a conta fecha? Via incentivo público. Em outros, está começando a aparecer. Recentemente, foi criada uma Secretaria de Mobilidade Urbana Federal, falando do Ministério das Cidades. Uhum. É uma coisa que não existia, mais um passo. Já é um passo, sim. E é um passo importante. Claro. Né? O secretário, o Marcos Daniel, é uma pessoa super capacitada, tem feito um belíssimo trabalho, né, no Brasil inteiro, pró-mobilidade urbana. E eu não estou falando só de elétricos, estou falando no geral, mas ele também tem essa parte de eletrificação que está sendo olhada pelo próprio Ministério e outros agentes do governo, não só a secretaria em si. O Ministério do Desenvolvimento está envolvido. Eles têm também um programa chamado eFest, que é também para corredores. Tá todo mundo olhando, em algum momento essa chave vai virar, vai destravar. E como que você que está dentro desse Ecossistema. mercado, você faz parte disso e é de interesse seu também. Claro. Que existam essas políticas, que exista essa... Como que você está enxergando em relação até prazo? Até porque para o teu trabalho ser bem desenvolvido, você precisa desse aporte, né? Vamos dizer, dessa aceleração também. Como que você está enxergando isso, na sua visão, mas pegando no gancho de caminhão mesmo? Sim. Eu acho que vão começar a acontecer algumas coisas como já acontece em outros mercados. Por exemplo, aeroportos foram concedidos. Né? Hoje os aeroportos, a maioria deles estão sob concessão de alguma empresa privada através de uma PPP. Uhum. Iluminação pública, PPPs, parques, PPPs, infraestrutura de caminho para carregamento de frotas pesadas, PPPs. vai nesse caminho. Então, eu queria entender... Eu acredito, isso eu não posso afirmar. PPPs funcionam. Funcionam. Então, você acha que, por exemplo, as concessionárias de rodovias poderiam ajudar nesse sentido? Vou te dar uma informação pública. Existe um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que obriga
as concessionárias Então, eu ia te perguntar isso. A darem porque infraestrutura de a recarga. fornecerem uma infraestrutura de Não, é recarga porque nos elas- postos de apoio. Elas já estão sendo obrigadas. Eu ia te perguntar isso, exatamente, que era a minha curiosidade. Porque eu sei que dentro do contrato de concessão, por exemplo, depois que virou lei de descanso, eles também têm que ter esse posto e tal. Então, eu fiquei imaginando se de A repente gente só isso não precisa poderia lembrar- ajudar. Ajuda. A gente só precisa lembrar que as concessões, a maioria delas foram feitas antes desse movimento do mercado. Mas aí acho que elas têm um prazo, E aí né? elas têm- De 3 anos, se eu não me engano. Isso está sendo incluído Aham. em algumas concessões. A gente tem conversado com algumas Quando delas. elas renovam, eu acho. Ou quando elas renovam, é um contrato novo e aí já dá para incluir. Tem. Aham. Quando é um contrato antigo, ou se reformula uma parte para que caiba esse investimento, porque também eles precisam ter um retorno sobre esse investimento. Claro. Né? Ele vai fazer um investimento e precisa retornar. Ou se conversa ou se refaz. Mas é outro caminho. Então tem muita coisa para acontecer nos próximos 5, 10 anos, né? E olhando para o médio e longo prazo, que vai acelerar esse mercado de infraestrutura e, consequentemente, ou ao contrário, vai acelerar a venda e o mercado de caminhões nas rodovias. E, de novo, não é bala de prata. Né? Sim. A grande maioria, pelas características do nosso país, vai continuar sendo veículos a combustão. Sim, o O diesel vai próprio dominar. biometano tem a sua dificuldade de infraestrutura de carregamento. Né? Hoje, onde tem biometano, tem carreta parada com gás que abastece os caminhões. Uhum. Então, Eu é acho uma infraestrutura até- complexa É também. complexo. Sim. Eu acho até mais fácil eletrificar do que colocar o gás liquefeito. Pela complexidade que até de abastecimento desse veículo, Tendo a concordar. eu acho que, pelo menos aqui, quando a gente fala no nosso onde existe uma maior movimentação, digamos assim, eu acho que Perfeito. o gás líquido é muito mais complexo, talvez. São pontos de vista diferentes e cada tecnologia tem a sua complexidade. Sim. Se a gente voltar 70 anos, a complexidade para abastecer um caminhão a diesel na estrada Já era. Era um problema. Era um problema. Né? E hoje ainda tem trechos que você anda muitos quilômetros sem ter um posto de gasolina. Sim. Eu me lembro de algumas viagens e ter placas na estrada. Próximo posto de gasolina, 30 e tantos quilômetros. E você E ali ainda na reserva. existe isso. Ainda existe isso. Sim. Né? O Brasil demorou quase 40 anos para chegar em 100 postos de combustível. Isso lá, em 1920, 1930. E a coisa evoluiu de um jeito, e aí veio toda a indústria automobilística para dentro do Brasil, criou-se Sim. a demanda e criou-se a infraestrutura. Hoje, você viaja sem perguntar aonde eu vou abastecer. Você só sai de viagem. E na estrada eu abasteço. Então, no corredor Rio-São Paulo, para carro elétrico, veículo leve, não precisa nem Ok, fazer... não precisa nem se preocupar. Você não precisa Já fazer tá conta mais. tranquilo, Sim. Para o resto do Brasil, Curitiba é um bom exemplo, Belo Horizonte, outro Que evento. também é um Muda. trecho muito importante. Muito importante. Principalmente de tráfego de caminhões. Sim. É muito importante. É um eixo É, muito o importante. sul Você pega sul de Minas. E se a gente precisa começar a fatiar essas distâncias, Sim. né? Uhum. Não precisamos falar de São Paulo, Belo Horizonte. Vamos falar São Paulo, sul de Minas, Varginha, que é metade do Sim, caminho. São sim. 300 quilômetros. Se a gente criar uma boa infraestrutura no meio do caminho, você resolveu o problema. Sim. Uhum. E Aí, beleza, vamos pro próximo, né? Varginha até mais pra cima. E E assim você vai vai. fatiando o problema. E assim, Sim. o eixo do transporte também no sul do país, ali, os 3 estados, entre Paraná, Santa Catarina, enfim, Rio Grande do Sul, deve ter também movimentos. Eles têm bem mais evoluídos do ponto de vista de infraestrutura pra Eu gente, do que a gente. concordo. Eles começaram antes. Né? Porque lá tem um movimento, Lá né? tem muito movimento a indústria de pesados Tá, lá tá é bem bem lá, exatamente. A gente precisa lembrar, nesse ponto, falando do Sul, né? Que eles têm uma cultura mais europeia. Começa aí. Influência, né? É você influência, exato. Né? São estados menores. O problema é menor. Então, fatiar o problema é mais fácil. diz. Uhum. Sim. Né? Lá atrás, a Copel fez um projeto do Porto de Paranaguá até Foz do Iguaçu. A Volvo já sai de Curitiba. Isso eu tô até falando o de Porto, anos né? atrás. Sim.
né, já estava se falando em corredor de carregamento veicular há anos atrás. A Volvo faz, né, com o elétrico dela, de Curitiba, da fábrica, até o Porto de Paranaguá. Não é problema. Não é mais problema. Não é mais problema. E é um corredor importante ali. Exato. E você pode ir até Foz do Iguaçu sem ter problema. Que já é longe, né? O Paraná é largo, né? Ele é estreito, mas ele é grande, assim. Santa Catarina tem projetos até com a concessionária de energia envolvida, a Celesc, lá, muito interessantes de corredor em rodovias, que foi licitado recentemente. Porto Alegre, essa semana, divulgou um projeto eu ainda não vi o detalhe, mas em parceria com um dos operadores de recarga, de colocar pontos públicos na rua, em espaços públicos. Uhum. Então você pega um parque, uma praça e coloca ali o carregador, né, já numa parceria do governo com uma empresa privada. Uhum. Isso é tendência. O Rio já fez também, fez 2. Certo. Essas parcerias público-privadas, e aí eu não estou falando do modelo de PPP, mas parcerias entre governo e privado, elas vão acontecer. A gente está olhando para isso e a gente também tem interesse. É que talvez eu acho que, como a gente falou, né, para carro isso é muito mais fácil. Você pode pôr numa praça, né? Você pode pôr no shopping, você pode pôr, enfim. Agora para caminhão, você realmente precisa ter uma estrutura muito própria, mais pensada e própria. Então, isso que eu ia te perguntar. Então, hoje, por exemplo, seus principais clientes é a estrutura própria. São os frotistas que preferem colocar nos desenvolver nos seus pontos ali para ficar mais livre da questão dessa dependência. Hoje é difícil você ter uma dependência para caminhões pesados ainda. Uhum. Os projetos estão começando a acontecer, eu citei uma série de iniciativas aqui. Sim. Né? Eles estão começando a acontecer, mas ainda estamos no início. E a tendência é que isso aumente. E a gente está trabalhando para ajudar nisso. Sim. E aí, quando eu falar ajudar no projeto, lá no início do conceito. Porque lá na frente vai virar. Sim, vai virar. Então a gente acredita. Mas hoje, de verdade, a gente tem um movimento mais forte em grandes empresas com viés de ESG e metas bem firmes, estruturadas de descarbonização, por exemplo. Aquelas que precisam realmente, até por estarem listadas, ter a eletrificação. Sim, essas são as primeiras que têm feito. Que elas não olham nem muito custo de aquisição. Elas precisam fazer. E elas têm que cumprir. Tem um X%, precisa cumprir. Tem lá o embarcador pedindo, então, mas você concorda que isso não deixa de ser uma forma de incentivo? Sim. Exatamente. E isso puxa mercado. Com certeza. Porque é o embarcador. O embarcador, ele tem a frota própria dele, mas ele também vai cobrar dos seus transportadores. Então, é um movimento necessário. Sim, é um incentivo. Você ter uma meta ESG forte ou bem definida, e às vezes são empresas globais, isso vem de fora, vem top-down e não tem como evitar. De prazos para atender. Não tem como evitar. Que daí a gente cai na demanda. Isso é uma política de incentivo. Claro. É demanda, né? privado, mas gera demanda. Exato. Então está começando por aí. Eu queria te perguntar, porque o caminhão não é o negócio deles. Né? São embarcadores. Sim. O caminhão é um meio. Então, quando eles vão procurar, buscam a sua empresa, eu queria saber quais são as dores e também como eles já estão. Eles já compraram um caminhão, eles fazem primeiro o estudo. O que começa primeiro? Aquilo que você começou falando, né? O ovo, a galinha. Eu já tenho o caminhão, agora eu vou te chamar? Ou eu preciso entender como isso vai funcionar para eu investir no caminhão? Como que é? Geralmente começa com o estudo do caminhão. Tá. A gente é parceiro de vários fabricantes de caminhões, muitos deles que a gente já citou aqui, né? Scania, CMG, Sany, enfim, que estão aí no mercado trazendo os seus veículos, caminhões elétricos, e aí na sequência eles olham para a infraestrutura e muitas vezes buscam a gente, ou o próprio fabricante nos apresenta e faz essa conexão. Olha, tem uma empresa, a Recharge, que é especialista nisso aqui, e traz a gente para o projeto junto. É uma compra casada. É um ecossistema. Um ecossistema. Todo. É um ecossistema. Esse ecossistema ele tem alguns atores. Tem o embarcador, tem o transportador, tem o fabricante, tem a gente de infraestrutura e tem software para gerenciar tudo para fazer a gestão desses pontos.
Curioso. Então começa no caminhão. Geralmente começa no caminhão. Como Não, começa no carro? Começa com a necessidade dele ter o caminhão, é Dele isso. ter o caminhão. Ele decide ter um caminhão elétrico. Esse é o Geralmente primeiro sim. passo. Geralmente sim. Ele decide ter o caminhão. Ó, preciso por uma meta, por exemplo. Sim, ter preciso- sim, uma frota de 10 caminhões elétricos. Ou fazer um piloto. Ainda tem bastante Mas gente às vezes pilotando. ele não tem um ativo, ele só tem Não. ali, ó. Ele O te local. procura, Arthur, eu preciso daqui até o final do ano ter 10 caminhões pesados elétricos. Me ajuda. É isso? É isso. Tá. E a gente vem puxando, né, fazendo toda a análise energética daquele galpão dele, por exemplo, quanto de energia ele tem disponível lá para colocar carregador, ou se vamos precisar fazer uma readequação de rede, ou uma readequação de infraestrutura interna da parte de entrada de energia, e como é que nós vamos levar energia para esse carregador. Se a gente está falando de 10 caminhões, como é que é a operação? A gente entra muito nisso. Eles vêm cheios de perguntas técnicas, Ah, eu e imagino, o caminhão... imagino. Não, peraí, calma. Como é que você opera? Que hora o caminhão chega? Quanto tempo ele tem para carregar? Quantos quilômetros ele anda? Quantos quilômetros ele volta? E quanto ele vai carregar, né? Porque Quanto ele vai carregar? Tem uma diferença entre andar, comer a carga, cheio, Total. por causa da autonomia, né? Ele precisa de andar com a carga Carga toda? pesada, Ele pode carga carregar volumosa. Ele vai pode- dormir aqui. Nossa, Exato. É uma ciência. É uma ciência. É uma ciência. É aí que entra a nossa consultoria. Né? Você deixa mais simples todo esse processo. Nós esclarece somos um facilitador dessa Aham. infraestrutura crítica. Sim. Nós somos um Porque facilitador do realmente é muito ecossistema. complexo, né? É complexo. E eles vêm com perguntas já lá na frente. Claro. Tipo Ele- quais? Lá na frente. Cabe 2 carregadores? Eu quero colocar o carregador aqui. Fica, calma. Deixa eu bem. ver se dá pra ser aqui. Enfim. Será que aqui é o melhor local? Aham. Ou não? O que define? Eu fiquei curiosa com isso. O que define ser o melhor lugar? Eu vou dar um exemplo só para não me estender demais. Aham. E podemos estender, não tem problema. Mas, por exemplo, o caminhão vai carregar com o complemento, com a carreta, ou vai desencarretar e vai vir só o cavalo? Isso faz a diferença pro Do espaço. espaço. É uma pergunta simples e parece que é óbvio depois que a gente É isso que eu ia faz. falar, o cara não pensou Mas nisso. olha só, se eu colocar, A gente não pensa, porque todo mundo acha que é igual carro. se eu colocar o carregador no galpão, Ah. eu tenho uma distância mais ou menos de 20 a 25 metros até a ponta do carregador do caminhão. Porque eu vou ter que vencer toda a carreta, todo o suplemento, para chegar na tomada do caminhão. Olha só. O cabo do carregador não tem 25 metros. Gente, Pois é. olha isso. Então tem que Aí- trazer esse carregador lá para perto do cavalo. Sim. Aí a gente começa a ter problema de espaço. Porque às vezes as vagas, as docas, são uma do lado da outra. Não consigo colocar um carregador sim, no meio. sim. Aonde eu vou pôr esse carregador? Que contemple todos os Que veículos. contemple todos os veículos. Exatamente. De que lado é o carregador? A tomada de carregamento desse caminhão é do lado direito? Ou é do lado esquerdo? E até para isso ele vai ter que fazer Isso- conta. Isso Porque é uma coisa que ele não pensa na como hora ali. Né? Ele não pensa, não é por querer. Desculpa. Aham. Não é por querer que ele não pensa. Ele não pensa porque não é especialista. Sim. Exato. E também tem outra, imagine, porque desatrelar um caminhão leva Não, tempo. É uma treta. Leva tempo. Onde colocar essa carreta enquanto o caminhão está desatrelado e chega até o carregador? Então, tudo não pode é largar em uma qualquer lugar, matemática, né? porque ele vai ter que saber quanto tempo eu levo, se compensa realmente eu ter um espaço maior para caminhão com carreta. Deve envolver Enfim, até fazer gente, obras, né? E o Fazer ideal obras no para esses lugar, por operadores, para os operadores logísticos, e a gente já trabalhou com vários deles, é não desencarretar. Fazer É, tudo É junto. fazer a carga enquanto o caminhão está carregando ou descarregando. Sim. Vira uma na carga doca. na Colocar doca. ali na doca. na doca. É uma carga de oportunidade. Ó, Sim. o caminhão vai gastar 30 minutos para fazer a operação dele. É os 30 minutos que eu tenho de carga. Exato. Aham. Ele não quer afetar o tempo de operação, porque isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Se ele perder 5 minutos ali, ele Não, já... às vezes inviabiliza o projeto. Então, assim, a gente entra em todos esses detalhes da operação, faz um montão de perguntas, para depois a gente desenvolver o projeto. Faz visita técnica lá na Uhum. operação, para entender de onde vem a energia, aonde é mais fácil, onde é mais difícil. Aí começa a entrar na parte financeira, né? Cumprimento, né? O caminho de infraestrutura. Tá. Porque fazer um projeto de 100 metros é diferente de fazer um Claro. projeto Gente, de que 500 curioso. metros. Nossa, deve ser um estudo. Nossa, É leva complexo. quanto tempo tudo isso, mais ou menos? Às vezes alguns meses. É isso que eu ia falar, Ai, porque é todo um olha. processo. Alguns meses conversando e fazendo projeto. Que legal. Meses. Gente, convida a gente para acompanhar, porque eu adorei. É bom? Infelizmente, acabou. Eu Nossa, queria ficar mais tempo fazendo. Não acabou, não ilude Não, ele. não. A gente Acabou, tem verdade. mais um programa. Porque a pessoa acha que acabou real. Acabou real, não acabou, Não, gente. que a gente vai, né? Conversando.
Mas Então, é legal essa parte de a gente poder acompanhar. E depois a gente fala nos bastidores. vamos fazer, vamos, a gente convida. É. Combina lá com o operador e Ah, com então o a cliente. gente conversa ali no bastidor. Embarcadores, É. chama a Richard e E depois chama a gente junto. É. Por Vamos favor. juntos. É aí que Outros entra o nosso, portadores. é aí que entra o nosso papel facilitador, né? Muitas pessoas, uma parte do mercado, enxergam a gente como um instalador simples, assim. Sim. Ah, isso aqui é um instalador. Ah, o instalador vem aí, rapidinho ele já vai colocar. não Como é- se fosse de um ar-condicionado. Não É, é, você exato, chega na sala- não é isso, né? Tem Não é. toda uma operação envolvida, tem todo um estudo a ser feito, tanto energético quanto de operação. E aí vem a frase que eu sempre falo: o nosso último dia de obra é o seu primeiro dia de instalação, Boa. de operação, De desculpa. opera, porque você vai conseguir finalmente fazer. O dia que eu entrego para ele é o primeiro dia dele. Sim. É aí que ele vai começar a ter o retorno daquele investimento, Entender a tudo entender como aquilo. aquilo funciona. Então a gente até fica em house lá, junto com o cliente, às vezes 1 mês, 2 meses, para fazer, Até adaptar, né? até ele se adaptar à Entender operação. Bate, põe o ali, operador pra nosso deixar lá. eficiente, às vezes ele até um movimento errado ali já faz. Pode, a porque diferença. lembra no começo, até pegando um pouco de carona, referência nisso, que é o exemplo que eu dei, que aconteceu comigo na estrada, de as pessoas não sabiam, elas Falta muito quebravam conhecimento. os carregadores, mas né, às vezes quebrava no carro, ou aquela E às coisa vezes é travava. importante estar lá justamente Então, pra isso. justamente por isso, né? Treinar, É. porque vão Treinar ser os profissionais, motoristas. os motoristas, É toda uma né? questão. Quem vai fazer esse É uma papel. operação nova para todo mundo, né? E tem muita assimetria de informação. Sim. A gente tem alguns atores do mercado que têm esse conhecimento, e do outro lado, embarcadores ou clientes ou proprietários de galpões logísticos, operadores que detêm pouquíssimo conhecimento. Então tem que tomar muito cuidado de como é que essa informação chega e em quem você está se apoiando. Sim. E é aí que a gente se coloca como consultor, como facilitador, apesar de sermos uma empresa que o nosso core business é engenharia, é a obra, Uhum. é a implantação desses carregadores, mas o que viabiliza isso de forma correta para quem está investindo, e dá para cortar o caminho e trazer num caminho em que o investimento fica muito mais seguro. A gente minimiza um monte de riscos que eles às vezes não estão enxergando. Certo. E esse é o nosso trabalho, é o nosso primeiro trabalho esse. Ah, É bacana. um trabalho tá? muito educativo, muito pró-mercado, assim. Não, mas muito legal. E eu realmente achei muito interessante o nosso bate-papo, porque eu não imaginava, assim, claro que a gente sabe que é complexo, mas não tão complexo como é. Bem legal. Legal que vocês gostaram, Bacana. eu adorei também. Mas não acabou. Não, tá? não acabou. Calma, que a gente enrola pra acabar, mas Então assim, não eu acabou. estou adorando. A gente tem agora um quadro dentro do Vozes, que é mitos e verdades, dentro dessa temática que a gente conversou. Bora participar? Roda a adoro. vinheta. Instalar o carregador é simples. Mito ou verdade? É mito. As pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, por inexperiência nesse mercado principalmente, acham que a instalação de um carregador é uma simples instalação elétrica. Não é. Tem todo um projeto anterior e todas umas premissas de projeto, quantidade de energia, por exemplo, né, a demanda energética daquele projeto. Então, se a gente está falando, por exemplo, de frotas, quantos carregadores, que potência, todo esse desenho que vem antes da instalação de carregador, a instalação é o final. Ela é o que todo mundo olha porque é o resultado. Mas antes disso tem todo um trabalho a ser feito, pensado e executado, pensar na operação, pensar nas características construtivas daquele projeto para se chegar na instalação lá no final e para que o projeto seja bem sucedido, né? O nosso trabalho é fazer com que a instalação seja feita da forma correta, seguindo as normas e que o investimento seja feito da forma mais segura possível. Para eletrificar a sua frota, basta ter um caminhão e um carregador. Mito ou verdade? Também é mito. O caminhão e o carregador são os ativos estratégicos da eletrificação de uma frota. Mas não basta só ter os ativos. Você precisa colocar esses ativos em operação e fazer com que isso funcione a favor da sua operação e dentro dos parâmetros corretos, para que um projeto piloto, por exemplo, ele seja bem sucedido e depois a gente possa continuar esse projeto de expansão da eletrificação da frota. Tudo começa no piloto. Se a gente errar já aí no piloto, no primeiro, provavelmente esse projeto morre. Então, o que a gente quer é fazer bem feito, fazer da forma mais segura possível,
obedecendo todas as normas e de forma mais responsável possível, com a maior qualidade e segurança que a gente implementa nos nossos projetos. E sempre olhando o principal, a operação do cliente. O Brasil caminha para a eletrificação dos principais corredores. Mito ou verdade? Verdade. Já existem projetos muito importantes de eletrificação de corredores. Eles começaram na eletrificação de veículos leves, né? Você pega trechos aí da Rio-São Paulo, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, onde já é possível viajar com um bom planejamento de veículo elétrico sem passar aperto, né? Acho que esse era o primeiro desafio. Dá para ir? Sim, nesses trechos já dá para ir. Tem que planejar? Sim, é bom que planeje as paradas para que você não tenha nenhum susto, mas é totalmente possível. Para baixo do Brasil, então, melhor ainda. Se a gente pega de São Paulo para o sul, tranquilo, de qualquer forma. Então, é verdade que os corredores, o próximo passo é pensar na eletrificação para veículos médios e pesados. A infraestrutura é um pouco diferente, o tamanho é diferente, precisamos ter infraestrutura e locais apropriados para caminhões, por exemplo, poderem parar, né? Uhum. É específico e é diferente, e esse é o caminho. Já existem projetos indo nesse sentido. O apoio do governo com políticas públicas acelera a eletrificação no Brasil? Mito ou verdade? Verdade. Eu acho que é um passo que a gente precisa dar aqui no país. É o que foi feito em outros países, né? Começamos lá nos países nórdicos, que tem uma eletrificação já muito avançada, 80%, 90%. E as políticas, inclusive, já estão sendo retiradas, porque já se alcançou o objetivo da eletrificação das frotas e dos veículos. E eu estou falando de tudo. Aqui no Brasil, começa-se a enxergar essas políticas nascendo, né? O projeto de eletrificação da frota de ônibus de São Paulo, eu acho que é um grande exemplo. Projetos com parcerias entre governo e empresas privadas já estão acontecendo, ainda muito no início, mas já está se olhando para isso, e é a tendência. Então, verdade, nos Estados Unidos, uma grande parte da aceleração em corredores estratégicos de rodovias foram feitos por incentivos governamentais em programas específicos que subsidiaram esses projetos de infraestrutura. Então, eu acho que aprender com o que foi feito lá fora, trazer esse modelo, né, tropicalizar, que é o que a gente chama aqui para o Brasil, e trabalhar esses projetos junto às instituições públicas para que eles aconteçam e acelerem. Perfeito. Ai, Arthur, a gente quer te agradecer. Muito bom Agora esse bate-papo. sim, Agora encerrou. acabamos. Que pena. A gente quer agradecer. A gente já está imaginando que você vai, com certeza, voltar com outras novidades, com projetos que você aí está tocando e que provavelmente vai render aí mais um bate-papo com a gente. Então, é só agradecer mesmo. A gente é que agradece em nome da Recharge, em meu nome próprio também, pelo bate-papo, foi super interessante. Eu acho que é muito bom quando a gente tem a oportunidade de levar informação para o mercado. Eu falei um pouquinho de assimetria de informação. Então, quando a gente está expondo os projetos, expondo os caminhos, sendo um facilitador dos projetos de infraestrutura, eu acho que a gente dá um grande passo para a correta informação do mercado, do que é possível ser feito e dos caminhos que a gente vai percorrer para um futuro muito breve de estradas e frotas mais eletrificadas. Eu agradeço de coração pela oportunidade e pelo tempo de vocês. Bacana. A gente que agradece. E você, fique sempre ligados, porque é papo de alto nível. Com novidades, com novidades. com tendências. Exatamente. E até a próxima. Até a próxima.